Bom, nosso momento agora é de falar de economia. Economia faz parte dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente vai falar do ODS 8, aqui sempre que o professor Luiz Carlos Ongarato chega na nossa programação, é para falar do ODS 8, que é economia sustentável, crescimento econômico de forma sustentável. Seja bem-vindo, professor. Bom tê-lo aqui. Boa tarde, Tôndolo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Sagres. É um prazer estar aqui novamente. Hoje nós temos um tema, como é que eu posso dizer assim, diferente, envolvendo economia, mas vamos olhar pelo olhar vamos analisar pelo olhar do consumidor. A confiança do consumidor caiu para o menor valor dos últimos 7 meses, sem o suporte, né, de benefícios, né? Assim, vamos entender um pouco sobre o que é esse efeito na macroeconomia, na microeconomia, mas antes de mais nada, é uma divulgação que ocorreu hoje, né, pelos órgãos responsáveis. O que significa isso? A confiança no consumo está caindo, professor? Bom, Tôndolo, é um termo que a gente utiliza dentro da economia, que são os consumidores. Quem são os consumidores? São todos nós, todas as famílias que consumimos, que nós não somos os produtores, vamos colocar assim, né? Quem produz são os produtores, nós temos os bancos, os governos, nós temos os consumidores, que somos todos nós, pessoas físicas, que costumadamente vamos fazer nossas compras aí diariamente. E esse índice é o índice que ele vem nos alarmar, mas ele não vamos colocar assim, ele não é inesperado, principalmente pelos últimos temas que a gente já vem trabalhando nas últimas semanas. E diante disso, né, o que eu posso tirar, eu como consumidor, que sinal é esse, que cenário é esse, como é que eu trago isso para a realidade da minha família? Professor Luiz? Tôndolo, então vamos pegar esse dado e vamos falar primeiramente em termos de classes sociais. Essa pesquisa, quando ela é realizada nas várias classes sociais. Vamos colocar assim, entre A, B, C, D, E, né? De acordo com a classificação de cada ordem. E aí, cada camada da sociedade, cada patamar de consumo, né? Cada renda que cada família tem, ela tem um comportamento. Isso, quando foi divulgado esse dado hoje, ele fala de uma média de todas essas classes sociais, que elas estão com uma expectativa baixa em relação ao seu futuro. Então, automaticamente, Tôndolo e você que nos acompanha, né? Quando você ler uma reportagem dessa ou escutar algo, olha, não tenho a confiança, né? Não tenho a confiança do consumidor. O que significa isso? Significa que as pessoas não querem poupar, elas não querem consumir com medo de não conseguir pagar as suas dívidas ou com uma expectativa futura de não ter como honrar ali o pagamento. E aí, dentro da minha realidade em casa, essa pesquisa, esse dado demonstra que o desafio, assim, esse dado reflete a realidade de muitas famílias que estão inseguras. É isso que ele significa. Isso mesmo. Essas famílias são inseguras para consumir, porque elas não sabem o dia de amanhã. E aí a gente pode comentar caso a caso, se você conduzir assim, Tôndolo. Como assim, caso a caso? Por exemplo, né, se a gente for pegar a camada social que está desempregada, que estava dependendo do auxílio, ela tem uma expectativa em relação ao quê? Ao seu consumo, que era vinculado ao auxílio. Agora, com o final do auxílio, né, do conto da pandemia, a gente não tem uma boa perspectiva para essas pessoas em relação a ter uma nova rodada, um novo aporte, né, por esse programa emergencial.
Acontece que essas famílias elas não sabem o dia de amanhã, se elas vão ter condições de consumir, de poder comprar ali a sua comida, pagar o seu aluguel, o seu transporte, principalmente porque, Tom, a gente vem falando já há algum tempo sobre essa questão da composição do PIB e a questão do mercado de trabalho. A gente sabe que para a gente ter um PIB que ele cresce ou um PIB que deixa de cair, no Brasil a gente precisa de consumo. E esse consumo está freado por conta da pandemia e, se não houver uma vacinação em massa, como o próprio ministro Paulo Guedes falou, automaticamente nós não vamos ter recuperação econômica. E aí a gente volta para o tema da semana passada, né? Isso mesmo, a gente adiantou para ele, né? Uhum. A vacinação em massa é custo, extrapola o orçamento, gera problemas para o governo, mas basicamente se a economia quer um crescimento sustentado e sustentável, precisa da vacinação em massa. Mas a vacinação em massa tem um custo. E aí precisa ver se o Brasil tem condições de pagar. O governo tem interesse em pagar esse custo? Aí ficam as perguntas no ar, né? São algumas perguntas, Tôndolo, mas assim, a resposta, queria que ela seja muito trivial. Por quê? A gente acaba que é uma pergunta para ser feita ao governo, para ele responder. Mas nós, como analistas, a gente já tem uma resposta que é muito transparente, ela está muito nítida na nossa frente, que é realmente a questão da vacinação. A gente sabe que tem as questões orçamentárias, temos as questões de teto, de quanto vai ser investido em cada vacina, a gente sabe da fila de espera agora que está havendo nessa questão. Mas é um ponto importante a gente fixar que, assim como há o problema estruturado já da questão do auxílio emergencial, que ele finalizou e provavelmente não vai haver novamente, a gente tem um problema em relação aos meios que principalmente estão sendo muito divulgados assim pelos governos em geral, não somente o governo federal, que se fala da criação de emprego, que seria uma segunda via de crescimento, porque a gente só falou do consumo, né? Mas quando a gente fala de emprego, Tondoli, você que está nos acompanhando aqui na Sagres, a gente fala de um movimento que ele é muito mais lento. Ele é muito mais pensado, não é assim, simplesmente as empresas vão lá e saem dando emprego para as pessoas porque a sua expectativa está elevada. A questão do crescimento econômico via emprego, ela é muito mais demorada, principalmente dada a nossa configuração econômica, que depende do consumo. Então fica aquela questão, Tôndolo, que nós temos essa fragilidade econômica no consumo, temos uma baixa expectativa do consumidor e da indústria, das empresas e do comércio. Porém, se a gente esperar que a nossa recuperação econômica ela venha através do crescimento do emprego, ela vai acontecer daqui 2, 3, 4 anos. E aí a gente vai naquela frase, né? Bem no popular, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? A gente fica nesse impasse entre o consumo e estimular o emprego. Um depende do outro. Sim, um depende do outro diretamente, só que dada a nossa configuração econômica, a gente não teria muito esse dilema para se nós fôssemos um outro país, ele podia pensar assim, mas é só olhar o nosso histórico de décadas atrás, né? Dessa década, da década passada, das outras, há 30, 40 anos atrás. Quando a gente teve crescimento no Brasil, foi via aumento do consumo. E automaticamente esse aumento do consumo ele puxa o emprego para cima. Então, se a gente esperar que o setor privado ele empregue mais pessoas para gerar mais dinheiro na economia para haver consumo, a gente não tem esse tempo para nós podermos recuperar na velocidade necessária. Professor, voltando um pouco ali na questão da confiança, tem elementos que são mais fortes na hora de determinar esse índice?
tem situações que são mais intensas? E o momento de hoje, quais seriam elas? Existem situações, sim, que são mais intensas. Principalmente a questão de se você tem um emprego ou não, de acordo com a sua estabilidade de emprego, suas perspectivas de emprego. Vou dar um exemplo muito simples, né? Se eu te falasse assim, olha, Tôndolo, é o seguinte, você é um funcionário exemplar na Sagres, você vai ter um aumento de R$ 1.000 no seu salário a partir de abril. O que vai acontecer? Você vai ficar super feliz, eu vou ganhar, né? Você vai ganhar mais R$ 1.000 e você já começa a consumir desde hoje esses R$ 1.000. A gente está em janeiro. Você consumiria porque você sabe que lá em abril você vai ter um aumento salarial. Então, a expectativa em relação ao ganho e à perda, ou seja, a remuneração, ela é um efeito comportamental muito grande. Então, mesmo que eu tenha condições de pagar hoje, se a minha expectativa em relação ao futuro não é boa, em relação ao meu emprego, eu escolho não consumir, porque eu não sei, né? Então, temos essa questão do emprego de suas expectativas. Mas vamos pensar em pessoas desempregadas. Se a gente tem pessoas desempregadas que estavam amparadas pelo auxílio, automaticamente elas têm menos expectativas ainda. Então, elas vão ter que procurar alguma forma de renda ou algum outro tipo de alternativa, ou através do trabalho informal, ou através de suas reservas, enfim, outras estratégias ali para poder ter a sua subsistência base. Tá? Então, são realidades um pouco diferentes para as pessoas empregadas e não empregadas, e também automaticamente para todas as pessoas dentro do Bolsa Família também. E aí, nesse cenário que, de uma maneira, pelo menos nesses últimos 7 meses, se torna de alerta, de preocupação, isso vai puxando o mercado para baixo? Sim, Tôndolo. É uma observação interessante, principalmente porque já há 3 semanas atrás, se não me engano, a gente comentou sobre a Bolsa de Valores. E ela estava super próspera, tinha atingido o seu recorde histórico. Agora, a gente já vem alguns dias com quedas sucessivas, principalmente voltou a pressão do final do ano passado em relação às reformas, porque a euforia da vacina, ela já passou, o mercado comprou, absorveu. E agora a gente tem um problema. Qual que é o problema? A velocidade com que a gente tem essa vacinação, que não está acontecendo pela baixa disponibilidade. Isso já desfez a lua de mel do mercado com a vacina. E agora a gente volta para a nossa agenda, vamos colocar assim, normal, que seria a questão das reformas. As reformas tributárias, né, as reformas administrativas, sonhar com uma reforma política que não vai ser possível agora, mas enfim, né, todas essas pautas reformistas que o mercado elegeu o presidente Jair Bolsonaro por conta dessa pauta. E se ela não está acontecendo, nós temos ainda 2 anos para elas acontecerem, mas como as coisas estão se desenhando, infelizmente essas reformas não vão acontecer e o mercado ele já começa a sonhar aí com 2022, que já está acontecendo, infelizmente, a partir de agora, né? Onde a gente já tem aí 2 anos de governo, indo para o 3º ano, e só se fala em eleições desde 2018. Professor, assim, na minha percepção, né, ali tentando entender um pouco essas questões de economia, o auxílio emergencial, além de ser uma importante ferramenta de distribuição de renda, ele também se tornou um importante elemento para a economia nesse aspecto do consumo. Nós já falamos, o senhor já reforçou aqui na nossa programação. Mas a gente percebe que o governo federal não é a favor, ou pelo menos ele não se manifesta nem a favor nem contra, né? Tá quieto, tá neutro. Ontem ou hoje, acho que foi ontem, foi assinada uma carta com vários governadores, uma carta endereçada ao governo federal, ao presidente Jair Bolsonaro, cobrando o retorno do auxílio emergencial. Alguns estados não assinaram,
destaco Goiás, com o governador Ronaldo Caiado, e São Paulo, do governador João Dória. A justificativa, que inclusive eu li hoje na nossa coluna Sagres em Off, aqui no Sagres Online, né, do Rubens Salomão e toda a nossa equipe, é de que Goiás e São Paulo, no caso, Cristiane Schmidt, que é a secretária de Economia aqui no estado de Goiás, e o Henrique Meirelles, que é o secretário de Economia em São Paulo, os dois disseram que os estados se manifestam contrários, porque o pedido é para que não seja respeitado o teto de gastos e seja quebrada a regra de ouro. Que a regra de ouro é essa proteção de não gastar além do que o orçamento prevê. O que isso significa dentro desse ambiente do cenário de baixa expectativa de consumo, de baixa confiança no consumo, e o que significa isso para a gente poder entender que decisão podemos cobrar dos nossos governantes? Porque é uma situação complexa. É uma situação complexa, principalmente porque o auxílio emergencial, pelo próprio nome diz, ele tinha um emergencial por um período de tempo. Como nós não tomamos, né, aquelas decisões sobre vacinação, sobre estratégia de não contaminação, enfim, os mesmos países, vamos colocar assim, mesmo os países que seguiram uma boa cartilha, eles também estão com índice de contaminação muito alto. Só que o que acontece no nosso caso específico de Brasil? Nós já estávamos com uma economia enfraquecida, desde 2014, 15, 16, 17, 18 e 19, e início de 2020 ainda muito fraco também. Então, nós não tínhamos uma musculatura para nós nos endividarmos para gerar um programa massivo de aporte emergencial para as pessoas. Além disso, o governo federal ele também teve uma estratégia no início da pandemia de não fazer o auxílio emergencial e sim socorrer as empresas. Então, demorou muito para agir. O que acontece agora, por conta de decisões em cascata, mal tomadas, com uma gestão muito questionável, não é uma questão ideológica partidária, mas é uma questão de qualidade na gestão. Aqui falando como administrador, né? Dentro da administração pública, não foi bem sucedida a administração, as tomadas de decisões, e isso fez com que a gente chegasse agora precisando de auxílio emergencial. Creio que nenhum governador, principalmente dos estados mais pobres, abriria mão de ter sua população com auxílio emergencial, porém, em que termos? Porque nós não temos um orçamento para isso, nós não temos um orçamento aprovado, e todas essas ondas de financiamentos, de auxílios, de suportes financeiros e outras decisões fizeram que o governo chegasse ao seu teto de endividamento. E agora a gente precisa refazer esse orçamento para que caiba ali uma nova rodada de auxílio emergencial que é pleiteada por esses governadores. Então, o que nós podemos exigir? Nós temos que exigir que o nosso dinheiro, não é dinheiro do governo, é nosso dinheiro, seja bem utilizado, ele seja utilizado com, no caso de medidas sanitárias de saúde, que sejam comprovadas. Por exemplo, gastar milhões de reais com cloroquina não funciona, a gente já viu. Gastar milhões de reais com outras forças armadas nesse momento não faz sentido nenhum. A gente não está em guerra, por exemplo, com ninguém, a gente está em guerra contra um vírus. Então, é mais cobrar de nosso dinheiro, né, que nós trabalhamos tanto para conquistá-lo, para ganhá-lo, os governantes. Professor, para encerrar contigo, inflação, o quanto ela pode influenciar esse índice de baixa expectativa do consumo, né, essa questão de queda de confiança, e quanto a queda de confiança impacta nela? Tôndola, aí vamos colocar assim,
é uma via de mão única, principalmente pelo nosso histórico cultural. Eu e você somos um pouquinho mais jovens, né, do que aí grande parte aí, né, vamos O colocar aí Rodrigo, o da Euler, o população, Éder. né? É. Mas quando a gente nasceu, quando eu nasci, por exemplo, lá em 86, a gente estava ainda tendo o plano Sarney, né, com a hiperinflação e tudo mais, mas a gente não viu isso, a gente não lembra disso. Mas quem tem acima de 40, 50 anos vai ter uma memória sobre a inflação. E aí a gente tem que grande parte dessas pessoas, quando elas veem a inflação subir, elas já ficam desesperadas em relação ao consumo. Tem um efeito que eu sempre gosto muito de falar, né? Tipo assim, alguém já foi na casa do avô, da avó, né, daquela tia-avó, que é mais antiga, sempre tem dois elementos que não tem nas casas modernas, que é a despensa e o freezer. Isso é uma herança cultural dos tempos de inflação. Fazer a compra do mês, isso é herança cultural da inflação. Então, quando a gente vê que a inflação está aumentando, essas pessoas têm uma baixa expectativa em relação ao futuro, em relação ao consumo, e aí tudo fica bastante congelado nesse sentido. Nunca tinha parado para pensar por esse olhar do hábito, né? Vai lá e faz a compra do mês. Nunca tinha percebido que era um processo induzido por essa realidade da inflação. É curioso. Sim, é curioso. Tipo, tem vários comportamentos que nós temos na nossa vida que só existem em países que tiveram hiperinflação. Em países de economia estável não tem. Deixa esse tema para a próxima semana, então. Muito obrigado, viu, Luiz? Muito obrigado, Tom. Um abraço a todos que nos acompanharam aqui na Sagres. Até semana que vem. Acompanhamos nosso quadro de economia aqui no nosso Sagres em tom maior, né, falando sobre a confiança, né, a queda da confiança no consumo por parte dos consumidores e entendendo um pouco, tentando entender o que isso significa no nosso dia a dia, na nossa realidade, né, no ambiente familiar, no ambiente do trabalho, né, o que isso significa e como devemos nos comportar. Hoje o professor Luiz Carlos Ungarato explicando para nós sobre esse tema.